Juízes capítulo 13, você encontrou? Olha o que diz a palavra de Deus, nós vamos ler todo o capítulo e vai te edificar muito, eu creio. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus. Na mão de quem? Por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. O nome dele era? E sua mulher, ela era estéril e não tinha filhos. Perceba, igreja, que o nome dela não é citado, mas a deficiência, o desejo dela é citado. Ela era estéril, e o desejo dela era certamente um filho. Continuando. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Olha que presente. Agora, pois, guarda-te de que ele não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Será nazireu de Deus. Desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amados, era mais do que ela pediu. Não somente um filho, mas um libertador, um nazireu. Graças a Deus. Então a mulher entrou, falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim. Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. Belíssima, ele era muito lindo. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino, ele será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente. Naquele mesmo instante ele correu para Deus, querido, ao Senhor, e disse: ah, Senhor meu, eu rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, a esposa dele, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, correu e noticiou a seu marido, dizendo: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu novamente. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E olha o que ele respondeu: eu sou. Querida, essa resposta aqui é poderosa. Eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vida não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixe que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, eu não comerei de teu pão. Se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, nós possamos te honrar. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que ele é maravilhoso. Olha a segunda dica aqui, querido. O nome dele era maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito, uma oferta de manjares, e ofereceu sobre uma penha ao Senhor, sobre uma rocha. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e a sua mulher. Sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e que, vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto.
Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse o Manoá à sua mulher: certamente nós morreremos, porque nós vimos o nosso Deus, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, Manoá, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria, Manoá, ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve esta mulher um filho, chamou o nome dele de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando, de tempo em tempo, para o campo de Dan, entre Zorá e Astoal. Até aqui. Linda história. Eu penso que essa passagem bíblica, narrada pelo Espírito Santo, vai te edificar muito essa noite. Você crê? Põe tua mão direita sobre a palavra de Deus, nós vamos orar. Rei da glória e Senhor da nossa vida, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Mas a nossa gratidão é principalmente pelo aquilo que o Senhor é. O Senhor se revelou a mim de uma forma tão maravilhosa. Papai, eu te desejo, eu te amo. O meu desejo é estar na tua presença. E eu penso que esse mesmo sentimento tem sido revelado à tua igreja. Não estamos aqui, Senhor, porque queremos coisas. Não estamos aqui, papai, porque queremos fazer uma troca. Não estamos aqui, papai, porque é este mundo que nos interessa. Não, Pai. Estamos aqui porque te amamos. Que seja esse o sentimento desta igreja, desta família, desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, dos pequeninos da Mirim, que eles já tenham no DNA deles o desejo, o amor por Ti. Fale conosco nessa noite, porque nós queremos servir o Senhor. Se o Senhor se agradar de mim, desse homem, dessa mulher, que o Senhor nos use. Que não seja somente o nosso querer, mas seja principalmente o Teu querer. Em nome de Jesus, todo que crê, diga amém e amém. Amados, conforme nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos conhecendo um pouquinho mais de quem é o nosso Deus. E eu confesso a você, querido, que eu tenho aprendido que Deus, Ele não age de uma forma sobrenatural, embora tudo que tem sido feito na nossa vida é sobrenatural. Você está aqui, é um milagre, é sobrenatural, amém, querido? Mas, para que você compreenda, Ele não traz do nada a existência de certas coisas na nossa vida. Eu tenho percebido, querido, que esse Deus, Ele tem usado situações cotidianas da nossa vida. Deus tem visto, Deus tem sondado, Deus tem encontrado no nosso coração, na nossa própria vida, nas nossas orações, nas nossas palavras, no nosso pensamento, nos nossos sonhos. Algumas situações, querido, que Ele fica esperando um momento certo, para que Ele possa trazer a existência, querido, mais do que a tua necessidade. Embora seja honesta, embora seja sincera, embora a sua necessidade seja algo legítimo, mas eu penso que Deus tem sondado, visto, e dentro da tua necessidade, daquilo que é cotidiano para você, Deus tem estabelecido os seus próprios propósitos. Eu não sei se você está me entendendo, mas Deus usa a tua necessidade para não só te abençoar segundo a tua necessidade, mas aquilo que Deus traz à existência no teu cotidiano, na tua vida, na tua necessidade, no teu clamor, na tua oração, Ele traz junto um propósito. Ele traz junto, querido, um plano. Quando Ele faz, agindo para te abençoar, e aliás, esse Deus é abençoador. Como Ele tem o governo na mão dEle, Ele estabelece junto com a tua vontade, com o teu desejo, com o teu interesse, Ele traz o interesse dEle, o propósito dEle, que é maior do que o nosso próprio propósito. O pensamento dEle, que é mais alto que os nossos pensamentos. Você está me entendendo, querido? Amado,
não vai acontecer do nosso jeito. O governo está na mão dele. O plano está na mão dele. O sonho está na mão dele. O propósito está na mão dele. O reino estabelecido na terra. Porque quando Deus faz algo na tua vida, Ele manifesta o seu reino e Ele é glorificado através daquilo que você recebe. Então vai acontecer, querido, da maneira do Senhor. Você crê nisso? E Ele vai usar o quê? As situações cotidianas. Em que momento? No momento dele. Em que lugar? No lugar que ele escolher. Em qual situação? A que ele achar melhor. Talvez você possa dizer, mas o milagre vai acontecer na reunião de quinta-feira, no começo da campanha. Aliás, você está convidado, caminhando entre montanhas e vales. Amém, querido? Começa quinta-feira. Mas vai romper lá? Não necessariamente. Vai romper no culto das mulheres? Não necessariamente. Querido, Deus vai trazer a revelação daquilo que Ele deseja para a tua vida, ou vai estabelecer algo no momento em que Ele achar conveniente. Por isso, querido, às vezes nós não entendemos. Deus, eu estou precisando tanto, eu não aguento mais. Na verdade, querido, você já está falando que não aguenta mais faz anos. Se Deus tivesse te atendido lá, naquele momento que você disse, não aguento mais, querido, talvez você não tivesse tão forjado como você está hoje. Aguenta mais. Para aqueles que fazem exercício, às vezes você vai fazer um exercício, tem alguém lá te acompanhando, você vai numa academia, você fala, mas não aguento mais uma dessa flexão, não consigo. Não, você consegue, vai. A gente chega até a pensar que não é nele. Mas o fato é, querido, que nós suportamos. Tem dias, querido, que você mesmo já disse, não aguento nem levantar da cama. Isso é hora, Ele que é a tua força te dá força, Ele que é a tua paz te dá paz, Ele que vai adiante, querido, e aí você vence um dia e Ele é completamente diferente daquilo que você pensou pela manhã. Aliás, essa semana vai ser uma bênção na tua vida. Diante disso, querido, quando nós compreendemos que Deus está agindo em situações cotidianas, naturais da nossa vida, em todo momento, eu começo a compreender, querido, que a visitação de Deus pode ser em qualquer lugar, a qualquer momento. Pode ser no teu trabalho? Sim. Pode ser na faculdade? Sim. Pode ser na tua escola? Sim. Pode ser no meio do seu? Sim. Pode ser diante do adversário? Sim. Não há momentos, querido, estabelecidos em nós mesmos, mas sim momentos estabelecidos nele, para uma visitação, para um querer, para um manifestar de Deus. E nós precisamos entender essa visitação do Senhor, essa palavra que vem, essa coisa que às vezes você até olha do lado, mas quem foi que falou? E o nosso coração sabe bem quem falou. Não sabe? Sabe. Situações, querido, que nós enfrentamos e de repente não se sabia como enfrentar, como fazer, o que dizer, pastor, eu não sabia. E de repente o Senhor coloca todas as palavras necessárias na tua boca. Ele te dá, querido, toda a ferramenta para viver aquela situação e mais que isso, para vencer aquela situação. Eu penso que nós estamos por viver, queridos, visitações do Senhor de uma forma maravilhosa. Eu não quero ser tolo ao ponto de descrever para você como vai ser a visitação. Porque cada um Deus visita de uma forma. Ele pode visitar no coletivo, no meio de todos? Sim, Ele pode. Mas Ele pode visitar também individualmente cada um de nós. E essa visitação individual, ela não é igual. A tua experiência nessa visitação de Deus pode ser completamente diferente da minha visitação. Ou melhor, da visitação dEle na minha vida. Aquilo que nós estamos pensando, querido, ou que talvez você pensou que fosse um drama, uma perda, um fracasso. Eu vim aqui para te dizer, querido, Deus vai transformar esse drama em algo maravilhoso. Deus vai transformar isso que aparentemente parece vergonha, parece fracasso, parece perda, parece um drama que eu não queria viver. Tudo está no controle dEle.
E Ele vai transformar da forma com que está, da forma com que você está vivendo, porque não seria de outra forma. Para Deus agir, é dessa forma com que você se encontra, é dessa forma que Deus vai agir, e vai transformar isso tudo em algo maravilhoso. Deus sabe extrair o melhor de nós, queridos. Talvez empregado, você não estaria tão dependente dele. Talvez numa situação, querido, totalmente calma, você estaria na praia uma hora dessa. Não que é pecado viajar e estar na praia, viu, querido? Você está me entendendo. Mas o fato é que nos momentos mais difíceis, que nós nos aproximamos de Deus. Nos momentos turbulentos, onde o dilúvio parece que vai nos afogar. As águas, elas não são mansas, elas são turbulentas. São nesses momentos, querido, que nós não conseguimos, às vezes, enxergar que Ele está no controle de tudo. Ele paira sobre as águas, Ele é Rei, Ele é Senhor. Mas nós precisamos, pastor, realmente crer que isso existe. Porque falando é até bonito, mas na hora da coisa acontecendo, é uma tormenta. É por isso que nós precisamos estar atentos à visitação de Deus. Porque Ele pode visitar com fogo? Pode. Ele pode estar no forte vento? Pode. Ele pode visitar com um terremoto abalando tudo, até os altares, se fender? Pode. Mas Ele pode visitar com brisa. E a brisa de Deus é tão abençoadora quanto o fogo de Deus. Uma palavra do Senhor é tão encorajadora quanto um sonho profético, uma visitação, de tantas outras maneiras que Deus tem feito. Eu preciso estar atento. Amém, querido? Deus vai te visitar em situações cotidianas da tua vida. Deus vai te visitar, Filadélfia, em situações cotidianas da tua vida. Deus vai te visitar, jovem, adolescente que está aqui. E se eu fosse você, iria aproveitar esse momento, que Deus pode te visitar nesse exato momento. Deus pode te visitar essa noite, se Ele quiser. De manhã Ele nos visitou. Foi difícil ficar de pé aqui, viu, querido? Foi difícil. Mas eu estou falando de uma glória, que Deus está fazendo tudo para convergir nesse momento. Aquilo que lemos é uma história de um algo cotidiano, de uma necessidade legítima, e de que Deus visita. A Bíblia diz, querido, que nesse momento, o povo de Israel estava preso, cercado, aprisionado. Eles haviam abandonado o caminho do Senhor, eles haviam se afastado dos preceitos de Deus, e eles viviam num cativeiro. Era uma tormenta para eles enfrentar o filisteu, querido. Eles estavam sendo humilhados naquele momento. O povo de Deus como um todo. Aquela geração passou maus bocados, querido, na mão do filisteu. Por quê? Porque a Bíblia diz, durante 40 anos eles se afastaram de Deus. Deus sabia daquela necessidade. Era desejo de Deus ver o povo sofrer daquela forma? Não, mas eles se afastaram dos caminhos do Senhor. E distantes de Deus, querido, o caminho é morte, é escravidão, é prisão. Mas esse Deus amoroso, bondoso, perdoador, Ele tem uma aliança conosco. Ele tinha uma aliança com Abraão, e Ele renovou essa aliança através de Jesus Cristo. Esse Deus tem uma aliança com você. Amém, querido? E nesse tempo, a Bíblia diz, querido, que Deus tinha uma aliança com o povo dele também. O povo estava afastado, mas Deus tinha uma aliança. Se eles voltassem, Deus diria sim, porque Ele, querido, não queria quebrar a aliança. Eu aceito de volta, vamos recomeçar, vamos caminhar juntos novamente. Esse era o interesse de Deus, esse era o plano do Senhor para aquela tribo toda, para aquele povo gigantesco, mais de 3 milhões de pessoas. Então ele olhou e viu um homem comum, chamado Manoá. Uma família comum.
que tinha problemas como nós todos temos. O problema dessa casa é que a mãe, ela não poderia gerar o marido, ou melhor, que a esposa, porque até então ela não era mãe, que a esposa não poderia gerar o marido, o filho que eles tanto buscavam. Naquele tempo, querido, era vergonhoso não ter filho. Eles viam como maldição. E aquela mulher que era estéril, ela se sentia envergonhada. Mas eles eram crentes, eles eram servos do Senhor. Eu penso que eles eram como você, servos do Senhor. Uma família simples, que Deus olha todo um povo aprisionado e resolve escolher aquela família. É interessante, querido, que ele não saiu no arraial todo dizendo, de porta em porta: é aqui que mora o Manoá? Não, ele não mora aqui não. Eu vi falar que ele mora ali na rua de cima. É aqui que mora o Manoá? Não, ele não mora aqui. Eu vi falar que ele mudou, ele está na rua de baixo. O texto não diz isso. O texto diz, querido, que ele sabia exatamente onde o anjo deveria ir. Ele bateu na porta certa. Ele foi na casa certa. Ele foi no endereço certo. O que isso significa, querido? Porque o que ele tem que fazer na tua vida, ele não vai errar o endereço. Aliás, qual é o seu endereço mesmo? João Pires Germano, 525, Mauá 2, CEP 13.820, Jaguariúna, São Paulo. Qual é o seu endereço mesmo? Esse endereço aí. Ele vai lá. O Senhor vai lá, querido. O Senhor não vai errar o endereço da tua casa, porque Ele sabe tudo. Eu estou falando para você repetir, só para você trazer para você que Ele sabe. Mas Ele já sabia, antes mesmo de sair pela tua boca. Ele te conhece. Não vai errar o endereço, não vai perguntar, querido, sem saber do que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que a tua casa precisa. Ele sabe o que teu marido precisa. Ele sabe o que os teus filhos estão sonhando. Ele sabe o teu coração, mulher. E no tempo certo, Ele vai chegar visitando e com o cesto na mão. Visitou o Manoá. Chegou até a mulher que era estéril, que sofria um processo de humilhação. E o plano de Deus era estabelecer, querido, o sonho deles, a necessidade deles. Mas em cima da necessidade deles, estabelecer um algo maior. Em cima da tua necessidade, Deus vai fazer sim, mas vai fazer um algo maior. Em cima da tua necessidade, Filadélfia, preste atenção e creia, querido. Olhe para mim crendo. Em cima da tua necessidade, Deus vai fazer sim, mas vai fazer um algo maior. Vai alcançar mais pessoas, vai salvar outros, vai curar outros. Ah, querido, mais pessoas vão entender através do milagre que Deus vai fazer na tua vida. Porque Ele não vai fazer, querido, porque você pediu direitinho, você ficou na presença dEle. Ah, querido, isso é maravilhoso. Mas Ele vai fazer porque Ele quer abençoar você. Ele tem prazer em abençoar você. Diga para o teu irmão, Ele tem prazer em abençoar você. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está interessado no teu interesse. O quê? Deus tem interesse no teu interesse. Se é importante para você, é importante para Ele. Mas através do teu interesse, Ele vai fazer algo maior. Esse milagre, querido, eu estou percebendo, é para a honra e glória dEle. Ah, querido, eu comecei a perceber, essa coisa que Ele vai fazer, querido, não é só para agradar você. Ele tem um interesse maior nessa coisa. Em nome de Jesus, Ele vai curar, querido, para que outros vejam. Não só você creia. Ele vai abrir a porta, não só para que você entre. Ele vai fazer uma coisa maior. Filadélfia, Ele vai fazer uma coisa maior. Eu vim aqui para te dizer, amado, se eu puder saltar aqui até você, Ele vai fazer uma coisa maior. Diga para o teu irmão, Ele vai fazer uma coisa maior. É maior o que Ele vai fazer.
Ele sabe o que você precisa. Por que não fez então, pastor? Por que até agora eu estou esperando? Porque eu estou enfrentando essa luta. Querido, calma lá. Ele não fez ainda porque Ele vai fazer. Ele vai agir conforme a tua necessidade. Mas Ele tem um plano maior. Se fosse só na sua necessidade, Ele já tinha feito. Ele já entendeu você. Diga para o teu irmão, Ele já te entendeu. Ele mandou te dizer. Você fica lá perguntando: Deus, você me entendeu? Entendi. É você que não me entendeu. E nós ficamos perguntando: Deus, mas será que eu estou orando errado? Será que o Senhor me ama? Será que eu sou um pecador? Querido, Ele já entendeu. É que é um plano maior que Ele vai fazer. Diga para o teu irmão: Ele já entendeu. Ele já entendeu, querido. Não é falta de amor, porque Ele te ama, é para sempre. Eu tenho uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança comigo. O amor nasceu. Você não cantou isso? Falta de amor não é. Aí é o pecado. Você já deixou o pecado, diz amém. Pecado não é mais, querido. Aquela macumba, pastor, na minha infância, querido, aquela galinha já se desfez. Já se desfez, querido. A gente diz assim, querido, mas às vezes tem pessoas que nos procuram dizendo: pastor, eu me lembro de um fato, de uma coisa, macumba. Ô, galinha preta que não desfaz de jeito nenhum, querido. Não é a macumba, não é o pecado, é um plano. É o Deus soberano, querido, que faz no momento dele, que usa o teu interesse para estabelecer o interesse dele, porque Ele vai abençoar você. Oh, recebe. Ele vai abençoar você, querido, mas dentro do teu interesse tem o plano, tem a sabedoria, tem o governo, tem o domínio, tem um algo maior que Deus tem para fazer, e vai fazer através da tua família, e vai fazer através de você, e vai fazer, querido, e vai fazer. A Bíblia diz que o Manoá era um homem comum. A esposa, nem o nome é citado. E tinha uma necessidade. Ela sonhava em ser mãe. No Dia das Mães, é bem conveniente essa mensagem. A Bíblia diz, querido, que a mulher recebe uma visita. Ela chama de homem de Deus. Adiante eles vão entender que era um anjo do Senhor. E você vai entender quem era a figura desse anjo. Mas a Bíblia diz que ela, num primeiro momento, ela diz: é um homem muito parecido com um anjo, mas é um homem. Esse homem visita essa mulher e diz para ela: eu sei que você é estéril. Eu sei que você não concebe filho. Mas eu vim aqui para te dizer uma coisa. Você vai ter um filho. Eu vim aqui contra essa sentença. Eu vim aqui contra esse vento que insiste em não ter filho. Eu vim trazer uma novidade para você. Você vai ser mãe. E ele diz mais. E mais do que realizar o teu interesse, esse povo está cativo. E do teu ventre vai sair um libertador. Eu não só te darei um filho, mas eu darei um libertador, um nazireu, onde sobre a cabeça dele não se passará navalha, onde ele não poderá comer nada do produto da vide, nem uva, nem suco de uva, nem vinho, nada, onde ele não vai tocar em nada imundo, nenhum defunto, nada morto, porque essa era a lei do nazireado. Eu vou te dar um filho, mas através desse filho algo muito maior vai acontecer. É mais do que um filho. É um nazireu. É mais do que um filho, Filadélfia. É mais do que um milagre. Ah, Deus tem um propósito disso tudo. Daqui a pouco você vai entender, querido, que o propósito é maior. A mulher ficou maravilhada, correu contar para o Manoá. O Manoá era de Deus, viu, querido? Ele era um crente. Igualzinho você, assim.
servo, correu para ele, contou: Manoá, vem cá meu marido, eu tenho uma coisa para te falar. Eu tive uma visitação, veio um homem, o homem era lindo assim, a face de um anjo, mas era um homem, e ele me falou cada coisa, disse que eu vou ser mãe, disse que você vai ser pai, e mais, contou que o nosso filho vai ser um nazireu, vai libertar todo o nosso povo da mão do filisteu, é o nosso filho que vai ser o libertador. Querido, ele ficou maravilhado, aí ele correu, apressadamente, o texto diz que ele foi orar. Ele entrou na presença do Senhor. Ele disse: Senhor, eu creio. Uma oração igualzinha a sua e a minha de vez em quando. Deus, eu creio, mas se o Senhor puder mais uma vez só dar uma prova. Não parece a tua oração? Tá bom, parece a minha então. Você está olhando meio bravo para mim. Deus, mais uma vez, responde se é isso mesmo. É a oração do Gideão. Mais uma vez, prova, como se ele precisasse provar. A Bíblia diz que o Manoá disse a Deus: Senhor, envia ele mais uma vez, confirma, porque nós pedimos um filho, mas isso que o Senhor falou é algo maravilhoso demais. Fala mais uma vez. E ele descansou. A mulher está no campo, ele está em outro lugar. A Bíblia diz que o homem, o anjo de Deus, aparece de novo para ela. E ele vai e fala com a mulher de novo. Pediste segunda vez? Estou aqui segunda vez. E eu vim para confirmar. Você vai ser mãe. Apareceu para a mulher lá no campo. Você vai ser mãe. Tudo aquilo que disse Deus é verdade. Ela ficou assim. Mas cadê o Manoá que não está aqui? Mas cadê? Eu queria tanto que ele ouvisse. Eu queria tanto que ele visse o ultrassom. Eu já não estava nessa época, viu, querido? Cadê ele? Cadê? Ela correu, foi chamar ele. Correu lá. O homem de Deus ficou lá no campo. Manoá, vem cá. O homem lá apareceu de novo e ele falou de novo a mesma coisa. O Manoá se apressou, correu, foi lá, chegou até o homem. E ele perguntou assim: és tu aquele que disse para a mulher que ela teria um filho? Olha a pergunta do Manoá. És tu aquele que diz para a mulher que ela vai ter um filho? O que ele respondeu? Eu sou. Ô pastor, mas é o que Deus me falou. Ele não disse um eu sou assim. Eu sou. Esse eu sou aqui, querido, é o mesmo do Moisés lá atrás. Mas quem é o Senhor? Eu sou. Você vai ver que isso é verdade daqui a pouco, querido. É a primeira pista de quem está aqui, de quem veio revelar, de quem veio trazer a revelação, querido, daquilo que eles estavam precisando, mas que Deus iria fazer algo muito maior. Filadélfia, Deus vai fazer algo tão grande na tua vida, tão grande nesse ministério, tão grande na tua família, que você vai se lembrar dessa palavra. Ele fez quem? O eu sou. Pastor, mas deixa eu me preparar então, querido. As coisas já estão todas preparadas. Você não precisa se transformar em outra pessoa, querido, porque Ele te conhece bem e é Ele que vai te transformar. Eu penso, querido, que todas as coisas já estão caminhando para o bem daqueles que servem a Deus. Tudo, amado, se é uma coisa que Deus tem me falado, tudo que Deus fez até aqui, nos teus 41 anos, tudo converteu para esse momento, afunilou, espremeu, desfez algumas coisas, edificou outras, para que esse momento pudesse acontecer. Eu estou preparado. Eu falei para Deus: Deus, eu quero essa visitação. Faz o teu propósito, ainda que eu tenha interesse, ainda que eu tenha sonhos, ainda que eu tenha buscado para essa igreja, ainda que nós tenhamos sonhado com algumas coisas para eles, mas Deus maravilhoso, que revele a tua glória. Eu sou. É o que tem que ser lembrado.
Manoá disse para ele: ok, eu creio na tua palavra. Mas como que nós vamos criar essa criança? Nos ensine como é que nós vamos criar essa criança. Porque não será um filho comum, é um nazireu. Homem é um nazireu. Homem é um libertador. Como que nós vamos criar essa criança? O anjo disse, da mesma forma que eu disse para a mulher: não passa navalha na cabeça, não coma nada do produto da vide, não toca nada no que é imundo. Adiante você vai ver o Sansão, né, querido, brincando com o nazireado. Você vai ver que ele passa no meio da vide o tempo todo. Você vai ver, querido, que Sansão tira mel até da cabeça do defunto, do leão. E muitos dizem: ele perdeu a unção, o Espírito Santo, quando cortou o cabelo. Aquilo que ele foi o final, a gota no copo de todo o caminho errado que ele estava fazendo. Quebrou a aliança do nazireado em tudo. Mas não vou falar do Sansão. Sansão é um outro momento. Estou falando do que Deus faz, querido, para trazer o plano dele através da nossa vida cotidiana, através da necessidade que você tem, através do pedido que é legítimo, mas que Deus vai fazer algo maior. Diz amém. Como que nós vamos criar a criança? O anjo disse: assim, 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 como foi dito à mulher, assim você cria. Aí o servo do Senhor, o Manoá, ele diz assim: tá, eu creio. Então diz seu nome, para quando tudo isso acontecer, nós pudermos honrar você. Lembrar de você, lembrar do teu nome e te honrar. Qual que é teu nome? Verso 18. O anjo do Senhor lhe disse: por que você perguntas pelo meu nome? Mas eu vou te dizer uma coisa. Esse nome é maravilhoso. Primeiro ele diz: eu sou. Eu sou. Eu penso que é uma voz de trovão, viu, querido? Eu estou tentando aqui encontrar um jeito, mas não estou conseguindo, não. Eu sou. Aí depois ele diz: qual que é teu nome, para poder lembrar e honrar e glorificar quando as coisas acontecer? Ele falou: pai, por que você quer saber o meu nome? Mas visto que ele é o quê? Querido, Isaías, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, ele diz assim, que o menino viria, né? E o nome dele seria o quê? Depois você lê em casa, Isaías 9, 6, o nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem seria? Jesus Cristo. Quem estava ali? Quem é que estava ali então? Querido, na teologia, chama esse momento aqui de teofania. Quando Cristo encarna-se na figura de homem e aparece para os homens. Quem é que estava ali? Ai, dá até uma tremedeira, né? Se uma coisa por dentro, ai pastor, essa coisa é forte. Será que ele ainda aparece em figura de homens na terra? Teofania. O Espírito se encarna numa pessoa e aparece para você. Por que você quer saber meu nome? Visto que é? Ah, mas não diz de qualquer jeito não. Visto que é? Maravilhoso. O Manoá estava convencido. Falou para ele: então fica conosco. Vamos comer um cabrito. Vou fazer um cabrito. Vou ficar pro lanche. Fica aqui. O anjo do Senhor disse: não. Ainda que você me segure aqui, comer aqui, eu não vou comer não. Eu penso que ele estava em jejum. Ou recebeu uma ordem, né? Vai lá, dá o recado, faz o que tem que fazer e volta. Não inventa mais nada não. Porque é o Pai que controla todas as coisas, né, querido?
posa aqui. Não vou posar não. Vamos comer o cabrito. Não, também não vou não. O anjo diz assim para ele: se você quiser fazer um sacrifício para Deus, isso vai me agradar muito. Mas comer com você eu não vou comer não. O Manoá disse: então tá bom, então vamos preparar o cabrito. Levou na penha, lá na rocha, armou tudo lá, armou toda a lenha, preparou o cabrito, pôs lá. De um lado está aquele que ele pensa que é um homem, está aqui o homem, você está vendo? Ele está aqui. A mulher dele do lado, o Manoá do outro lado, coloca um fogo ali. A chama começa a subir e queimar o holocausto. O aroma vai até o céu. Aqueles que eles pensavam que era homem, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele se lança em cima da chama do sacrifício e... cadê ele? Desapareceu. Até então eles estão pensando que a visitação é de um homem. Querido, Jesus está ali o tempo todo. Aliás, querido, Jesus está com você o tempo todo, viu? Jesus está com você o tempo todo. Diz para o teu irmão: Jesus está com você o tempo todo. Jesus está com você o tempo todo. Oh, Rabanaiaste. Verso 20, pastor, você está inventando. Verso 20, amado, sou tolo de inventar. Sucedeu que subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor, que até então ele pensava era um homem, subiu ele na chama do altar. O que vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra com o seu rosto. Ficaram maravilhados. A chama levantou. O homem subiu em cima da chama. Glória a Deus. Manoá ficou desesperado. Aí começou a dar uma crise nele. Eu vou morrer. Vi Deus, vou morrer. Querida, nessa hora que mas é tão precioso ter uma mulher sábia do lado. Glória a Deus, mulher, pela tua vida. Diz amém. Diz amém também, homem. Amém. É maravilhoso ter uma mulher sábia do lado. O Manoá está numa crise. Ele é de Deus, querido. Mas ele viu Deus face a face ali. Ai, vou morrer. Rosto em terra, vou morrer. Ô Manoá, vai morrer não. Se o Senhor quisera nos matar, Ele não teria aceitado o holocausto e as ofertas. Nós não vamos morrer não. Se Ele quisesse nos matar, Ele não teria mostrado tudo que Ele mostrou até aqui. Você não vai morrer não. Para quem que é isso? Para você agora. Você não vai morrer, Manoá. Você não vai morrer, Filadélfia. Você não vai morrer. Seu nome? Não vai morrer, mas de jeito nenhum. Ele não deixaria você ouvir tudo que você ouviu para morrer agora. A mulher é sábia. Manoá, ele não aceitaria o holocausto. Ele não mostraria, nós não ouviríamos tudo que nós ouvimos. Se fosse para tirar a nossa vida, ele tem um porquê em tudo que ele faz. Vamos conversar sério, Filadélfia. Vamos falar sério entre nós. Ele não teria te curado à toa, querido. Ele não teria resgatado você da onde Ele tirou, sem propósito algum. Ele não traria você aqui essa noite, querido, se Ele não tivesse um plano para você. Você está me entendendo, amado? Deus vai trazer algo muito grande se você permitir. Deus vai trazer algo muito grande se você permitir.
Deu o filho? Deu. Mas o plano foi ainda maior. Vai fazer isso que você está tanto clamando, esperando há tanto tempo? Vai. Diz amém. Mas vai fazer com um propósito ainda maior. Eu quero tanto que o Senhor salve ele. Vai salvar. Mas o propósito vai ser maior. Porque na hora que ele ou ela estiver prontos, querido, você vai ver esse homem em Deus. Estou vendo ele na porta dizendo: mas vamos logo, vamos perder o culto. Estão começando no horário agora lá na Filadélfia, vamos logo. Teu marido falando isso. Não é de Deus, querido. Teu filho dizendo isso. A tua esposa falando isso. Vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Ô mulher que demora no espelho. Ô chapinha que não acaba. Vamos, vamos. Querido, Deus vai fazer algo lindo. Filadélfia, o ciclo da visitação de Deus já começou. O ciclo da visitação de Deus começou. Você crê? É um tempo de se levantar. É um tempo de profetizar. É um tempo de coisas novas. É um tempo, querido, de cura. É um tempo do melhor de Deus para a tua vida. É um tempo de entender o porquê que muita coisa aconteceu na tua vida. Você vai entender o porquê daquele milagre. Por que que Deus não permitiu que a morte tragasse? Por que que ele vai ficar mas muito claro. Nazireu de Deus, escolhido do Senhor. Essa cidade está precisando ser liberta. Essa cidade está precisando ser ganha, querido. Vai fazer através de você. Você crê nisso, amado? Diga para o teu irmão: o tempo da visitação iniciou-se. Amado, diga com fé: o tempo da visitação de Deus começou. O tempo da visitação de Deus começou. Quem que vai fazer? O eu sou. Ele é